Fala pessoal, tudo bem? Beleza, galera? Deixa eu dar as boas-vindas para vocês na nossa primeira aula desse nosso canal. Eu vou começar agradecendo você por estar assistindo o nosso vídeo, me dando ajuda de divulgar esse canal, tá? Muito, muito obrigado, tá? E contem comigo para vocês poderem entender a física cada vez mais, para a gente dar aquele grande passo, seja vocês tirando notas melhores e, num futuro bem próximo, passando um vestibular de alta qualidade. Eu estou aqui para isso, para ajudar vocês, beleza? Tamo junto. Então vamos na nossa primeira aula, que essa aula, na verdade, é uma aula que eu gosto de começar falando sempre, antes de começar a falar de qualquer área da física, a gente fazer essa parte mais fundamental, assim, digamos, da matemática, de unidades de medida, você entender o que é a física como ciência, o que é uma grandeza física, e assim vai. Então, por exemplo, pessoal, essa nossa primeira aula aqui, eu começo definindo ela assim, ó, o que é física? Tá? Então, física, basicamente, em poucas palavras, você vai pensar o seguinte, a palavra física vem de natureza. Então, ela é o estudo da natureza e de qualquer fenômeno que ocorra dentro dessa natureza, desde fenômenos simples que a gente observa no nosso dia a dia, por exemplo, uma folha caindo de uma árvore, quando você lança algum objeto, quando você está praticando algum esporte, até coisas que estão mais, digamos, distantes do nosso dia a dia. Por exemplo, a formação de um buraco negro, o estágio final da vida de uma estrela, e assim vai. A evolução do universo pós-Big Bang, que é o que compõe até o nosso plano de fundo aqui da aula. Então, a física ela vai descrever qualquer tipo de fenômeno, tá? E para esses fenômenos, a gente tem diversas áreas da física que a gente pode utilizar. Tá? Então, tem a mecânica, a eletricidade, o magnetismo, a termologia, a ótica ondulatória. Então, a gente vai vendo um pouco sobre cada uma dessas áreas ao longo desse tempo que a gente vai ficar junto aqui no nosso canal. Beleza, pessoal? Só que pensa assim, para você descrever esses fenômenos, você precisa de uma ferramenta para isso. E essa ferramenta é o que eu chamo de grandeza física, pessoal. Então, grandeza física é uma medida, tá? Algo que você observa, você pode medir. Por exemplo, quando você larga um objeto, uma pedra, digamos, do alto de um prédio. Tá? Então, você pode determinar algumas grandezas físicas, você pode fazer medidas de algumas observações que você teve. A velocidade com que o objeto vai bater no solo, o tempo de queda, a distância percorrida, a energia potencial gravitacional associada, a energia cinética associada àquele objeto e várias outras coisas. Tá? Então, no mesmo fenômeno, você pode obter, medir diversas grandezas físicas. Tá? Então, você pensa assim, galera, deixa eu botar minha caneta aqui pra gente. A grandeza física, então, ela é sempre um número, tá? Seguido de uma unidade de medida. Tá? Então, aqui, ó, a gente pode pensar na grandeza física como sendo sempre um número seguido de uma unidade de medida. Então, toda a grandeza física, quando eu for explicar para vocês ao longo dos nossos vídeos, sempre vai ser, eu vou mostrar como calcula, e eu sempre vou falar a unidade ou as possíveis unidades associadas a essa grandeza. Tá? Então, eu dei um exemplo aqui de velocidade. A velocidade, você tem, por exemplo, eu inventei um valor, 20. A unidade pode ser metro por segundo, a unidade pode ser quilômetro por hora, a unidade pode ser milha por hora e assim vai. Tá? Então, existem diversas unidades para uma mesma grandeza física. Só que pensa assim, como uma mesma grandeza pode ter diversas unidades, se criou, depois de um tempo, lá nos anos 60, basicamente, um sistema para você padronizar essas unidades no mundo inteiro, para não ficar todo mundo trabalhando cada um com uma unidade diferente. E naquela época se criou uma confusão, né? Até mesmo para facilitar o comércio da época, né? Você ter uma unidade com que todo mundo trabalhe junto, que seja uma coisa padronizada no mundo inteiro. Então, aqui na física, pessoal, quando eu for explicar para vocês uma grandeza, eu sempre vou explicar como é calculada, vou falar a definição dela, e eu vou dizer qual que é a unidade dessa grandeza no SI, ou seja, no Sistema Internacional. Eu vou falar de unidades que são usuais também, que nem sempre as unidades do Sistema Internacional vão ser unidades mais próximas do nosso cotidiano, tá? Um exemplo, a velocidade. No Sistema Internacional é o metro por segundo. Só que você não fala assim, aquele carro que passou na rodovia
está a 25 metros por segundo. Você não fala isso, não é o usual para a gente. Você vai falar o seguinte, ele está a 90 km por hora. Ou então você fala assim, a temperatura hoje está 30 graus Celsius. Né? É muito mais usual você falar o grau Celsius aqui para a gente. Tá? Você não vai falar, por exemplo, está 86 graus Fahrenheit. Lá nos Estados Unidos, você usa mais o graus Fahrenheit. Tá? Então aqui, na verdade, é uma tabela, pessoal. E nessa tabela aqui, repara que ela tem 7 grandezas principais e as suas unidades de medida no sistema internacional. Tá? Por que eu disse que elas são as grandezas principais? Porque todas as outras grandezas, todas as outras unidades de medida das diversas grandezas que a gente vai ver, pessoal, elas vão surgir por combinação de uma dessas 7 unidades principais. Então, eu diria que essas são unidades, por exemplo, ditas elementares. Ou seja, qualquer outra unidade de medida eu posso obter por uma combinação, seja um produto, uma divisão dessas unidades que eu estou dizendo que são as principais. Por exemplo, como assim, professor? Pensa assim, galera. A gente sabe que velocidade, a gente vai ver mais para frente, é definido como sendo uma distância percorrida, um deslocamento, durante um certo intervalo de tempo. Se você olhar para essa tabela aqui, repara o seguinte, a unidade de comprimento, que é uma distância, é metro. A unidade de tempo é segundo. Aí você vem aqui para baixo comigo e fica assim, Você sabe que velocidade, então, é uma distância, que a unidade tem que estar em metro no sistema internacional, e tempo, a unidade tem que estar em segundo. Aí a gente chega à conclusão que a unidade de velocidade no sistema internacional é o metro por segundo. Então, repara, eu fiz uma divisão de 2 unidades que eram fundamentais da tabela e eu cheguei na unidade de uma outra grandeza. Pessoal, me dá um outro exemplo? Com certeza. Repara, como que a gente calcula a força resultante, que a gente vai ver também mais para frente? Força resultante, pela segunda lei de Newton, é o produto da massa de um corpo pela sua aceleração. O que é massa? Massa, eu sei que a unidade é quilograma ali pela tabela. Tá, professor. Então, o que é a aceleração? Qual que é a unidade de aceleração? A gente vai ver que a aceleração mede o quanto a velocidade varia ao longo de um tempo. Então, a unidade de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Então, quando você tem esse produto, pessoal, de quilograma com metro por segundo ao quadrado, isso é o que a gente vai chamar posteriormente de Newton, da unidade de Newton. Então, toda vez que você for calcular força, qualquer que seja o tipo de força, a unidade no sistema internacional é Newton. E Newton nada mais é do que uma combinação de quilograma com metro e o segundo ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Beleza até aí? Aí aqui eu coloquei mais um tópico que seria o seguinte, pessoal. O que são grandezas sem unidades? Pode acontecer isso, professor? Pode sim. Essas grandezas ditas sem unidades, elas são chamadas também de grandezas adimensionais. Como que é definido isso? Essas grandezas adimensionais, pessoal, elas são sempre uma razão de 2 grandezas que possuem exatamente a mesma unidade. Professor, me dá um exemplo? Dou sim, A gente vai ver quando vocês chegarem em ótica geométrica, na parte de ondulatória também, que o índice de refração, que é uma grandeza característica de cada meio material, então, por exemplo, a água, o vidro, o alumínio, cada um deles tem um valor específico desse N, que eu chamei para vocês. E esse N é chamado índice de refração. Tá? Então, aqui a definição dele, que a gente vai ver lá mais para frente, é a velocidade da luz no vácuo ou aproximadamente no ar, dividido pela velocidade num outro meio de propagação, que pode ser a água, o vidro, o alumínio, e assim vai. Tá? Então, velocidade a gente sabe que é metro por segundo. Então, esse C é metro por segundo. Só que esse V também é velocidade. Então, a unidade também é metro por segundo. Repara, não é a divisão de 2 unidades que são exatamente iguais. Então, você corta as unidades. Então, esse tipo de grandeza não possui unidade. Tá? Então, toda vez que você tiver uma grandeza que é definida como sendo a razão de 2 grandezas iguais que possuem a mesma unidade, essa grandeza resultante não possui unidade. Então, ela é dita adimensional. Um outro caso que a gente vai ver também é o coeficiente de atrito, pessoal.
Tá? Essa também vai ser uma grandeza que não vai ter unidade, é dita adimensional. Aí, seguindo um pouquinho nossa aula, pessoal, todas essas unidades de medida, seja qual for ela, metro, quilograma, hertz para frequência e assim vai, você sempre pode usar múltiplos ou submúltiplos dessa unidade. Como assim, professor? Pensa na unidade metro. Você pode dizer que a unidade metro, você também pode representar por decímetro, o centímetro, o milímetro, o nanômetro, o micrômetro e assim vai. Então, repara que cada prefixo desse, digamos assim, que vem antes da unidade, tá? Então, esses prefixos aqui, ó, e esse aqui na tabela da direita, representam uma certa ordem de grandeza, ou seja, um certo expoente. Então, por exemplo, quando você tem, digamos, o centímetro, repara que esse C aqui do centímetro, o que ele vai representar? É como se você pegasse a unidade metro e dividisse por 100. E dividir por 100 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 2. Já a gente vai relembrar isso em notação científica, tá? Então, 1 centímetro é a mesma coisa que 10 a menos 2 metros. É como se você pegasse 1 metro e dividisse por 100. 1 milímetro equivale a 10 elevado a menos 3 metros. Professor, eu quero saber quanto que é 1 nanômetro. 1 nanômetro, esse N aqui representa 10 a menos 9. E assim vai, tá? Então, geralmente, esses que têm o expoente negativo, a gente diz que são submúltiplos. E os que têm expoente positivo, a gente chama de múltiplo. É igual você pensar assim, galera. Você tem, por exemplo, a unidade grama. Se eu coloco esse K aqui antes, esse K que vem de quilo, nada mais é do que você dizer que vale 1000 gramas, de 10 a 3 gramas. Então, cada prefixo na física tem uma certa ordem de grandeza, digamos assim. Se tem um 10 elevado a um determinado expoente. Então, por exemplo, você vai escutar muito em ondulatória que a frequência, digamos, está, por exemplo, em gigahertz. O que é o G na física, professor? O que é esse G aqui? Ó? Olha pela tabela. O G ele vale 10 elevado a 9. Então, gigahertz é a mesma coisa que você multiplicar por 1 bilhão. Então, é 10 a 9 hertz. E assim vai. Beleza, galera? Aí, agora sim, vamos falar um pouquinho, pessoal, o que é essa notação científica. Deixa eu chegar um pouquinho mais para baixo isso daqui. Vamos pensar assim, galera. A notação científica, na física, você tem algumas áreas da física que você vai trabalhar com números muito grandes. Por exemplo, quando a gente chegar em gravitação, vou falar de massa de planeta, da distância entre esses planetas. Então, são valores muito grandes. E a gente também tem o contrário. A gente tem valores muito pequenos. Quando eu falar, por exemplo, de carga elétrica, a distância, por exemplo, entre um próton e um elétron dentro de um átomo, e assim vai. Então, aí são valores muito pequenos. Então, a notação científica é uma maneira, digamos, mais compacta, mais enxuta, de você escrever um número que é ou muito grande ou um número que é muito pequeno. Então, eu costumo dizer assim, a notação científica, pessoal, ela tem um formato. O que é esse formato? É um número n qualquer, vezes uma base 10, elevado a um expoente x. Esse é o formato da notação científica. Então, qualquer número, seja ele grande ou pequeno, você pode sempre escrever nesse formato que eu estou mostrando aqui para vocês. Você só vai atentar para um detalhe. Esse número n aqui, que eu coloquei, ele é sempre um número que tem que ser menor do que 10, e ele tem que ser maior ou igual a 1. Tá? Então, esse número n ele tem que estar dentro desse intervalo aqui, ou maior ou igual a 1 e menor do que 10. Você sempre tem que respeitar isso. Isso aqui, esse 10, é a base que a gente sempre vai trabalhar, essa base decimal, e esse x vai ser o expoente dessa base. Tá? Então, esse x, esse expoente, ele vai representar quantas casas você vai andar com a vírgula, tá? Para escrever esse número de notação científica. Professor, me dá um exemplo disso? Com certeza, agora. Repara, galera, vamos fazer assim, vamos fazer um caso de um número grande e um número pequeno, beleza? Então, vou fazer assim, vou pegar uma cor bem bonita aqui. Eu tenho um número que é, por exemplo,
8 bilhões. 8 bilhões. Então pensa assim, eu quero escrever esse número aqui, que é o 8 bilhões, esse número que é bem grande, eu quero escrever ele nesse formato mais enxuto da notação científica. Quero escrever nesse formato aqui. Então você vai pensar assim, ó. É como se a vírgula tivesse aqui, não é isso, galera? Então, já que é para respeitar esse formato aqui do n, o n tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Não é isso? Então eu vou escrever esse número aqui como sendo 8 vezes 10 elevado a algum expoente. Professor, mas como que eu vou saber qual é o expoente agora? Você vai... Repara que a vírgula está aqui, ó. Você vai andar com a vírgula até chegar esse número 8 aqui. Então, andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas até chegar ao 8. Então, aqui, ó, o expoente representou quantas casas eu andei com a vírgula. Então, você escreveu o número 8 bilhões dessa forma bem grande, é a mesma coisa que eu escrever ele assim, em notação científica, de uma forma mais compacta. E, gente, sinceramente, notação científica foi uma das melhores coisas que inventaram. Você vai ver depois, às vezes as pessoas fogem disso, mas isso vai te ajudar muito a facilitar as contas. Tá? Então, quando a gente chegar, como eu falei, na parte de gravitação, que tem valor muito grande, você não vai trabalhar com o número de forma gigante, você vai trabalhar com o número na forma compacta. E a gente vai ver aqui as operações de números em notação. Tá bom, galera? Então, aqui, ó, só mais um exemplo agora, só que de um número que é pequeno. Dei um exemplo de um número bem grande, agora de um número que é bem pequeno. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos supor que eu tenho um número aqui que é 0,0000004, por exemplo. Eu quero escrever esse número como sendo 4, não é isso? Já que eu tenho que respeitar a notação científica. Então, aqui é 4. Base 10 vai estar sempre lá. E repara, mesmo esquema. Eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no 4 aqui. Só que agora eu andei para a direita. Então, agora o meu expoente ele fica negativo. Então, você vai pensar assim, galera. Cada casa que você anda para a esquerda com a vírgula, você ganha mais um no teu expoente. Cada casa que você vai andando para a direita com a vírgula, você sempre vai ganhando menos um. Então, nesse número pequeno aqui, repare que cada casa que eu andei para a direita, eu fui ganhando menos um com cada casa que eu ando. Como eu andei 6 casas para a direita, por isso que ficou o expoente menos 6. Beleza, pessoal? Então, aqui, ó, vamos falar um pouquinho agora dessas operações com a notação científica. Tá? Então, basicamente, as 4 operações fundamentais, tá? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, vamos fazer assim, ó. Vou começar com a multiplicação e com a divisão. Vamos fazer aqui, deixa eu pegar uma outra cor que eu gosto também, esse azul claro aqui. Por exemplo, galera, vamos supor que eu tenho um número que é 2 vezes 10 a 5, que multiplica, por exemplo, 4 vezes 10 elevado a 4. Um exemplo, inventei aqui. O que você vai fazer com números de notação científica quando está multiplicando? Galera, a primeira coisa, você vai multiplicar os dois números normalmente. Então, você multiplica o 2 pelo 4, então vai dar 8. Repito a base 10, repetir a base 10. Professor, e esses expoentes, o que eu faço agora? Toda vez que estiver multiplicando, você sempre vai somar os expoentes. Então, aqui é 5 mais 4. Então, aqui, ó, esse expoente aqui, quem é o teu número final? O resultado da operação. 8 vezes 10 elevado a 9. Acabou. A multiplicação é isso, tá? Professor, e a divisão agora? Você vai pensar na mesma lógica. Você vai dividir os números normalmente, tá? E repete a base 10. E o que eu faço com os expoentes, pessoal? Na multiplicação eu tinha que somar. Na divisão, você vai subtrair. Ah, legal, professor. Então, ó, vamos fazer assim. 6 vezes 10 a 8, inventei, tá? Dividido por 3 vezes 10 a 6, por exemplo. Então, você pensa assim, mesmo esquema. 6 dividido por 3 dá 2. Repetir a base 10, só que agora esses expoentes aqui, ó, eu sempre subtraio. Ou seja, o expoente de cima, eu subtraio de baixo. Então, vai ficar 8 menos 6, isso aqui vai ficar 2 vezes 10 elevado a 2. Pronto, acabou. Beleza, pessoal? Repara como que é fácil fazer isso, né?
Vamos falar um pouquinho agora, então, da soma e da subtração. Tá? Então, aqui, ó, vamos usar uma outra cor. Deixa eu usar esse roxo aqui agora. Então, aqui, ó, deixa eu chegar um pouquinho mais para baixo. O que seria a adição de dois números em notação científica? Por exemplo, 4 vezes 10 a 4 mais 5 vezes 10 elevado a 5. Professor, posso somar diretamente o 4 com 5? Não, só tomar cuidado com o detalhe. Antes de você fazer isso, o que você vai ter que fazer? Olha para os expoentes. Aqui está 4 e aqui está 5. Qual que é o primeiro passo? É você igualar os expoentes. Esse é o primeiro passo. Então você escolhe, pessoal, ou você transforma os dois para ficarem 5, ou os dois números para ficarem com 4 expoentes. Tanto faz, tá? Então vamos pensar assim, ó. Eu, por opção minha, eu vou transformar esse 4 vezes 10 a 4, eu quero modificar o expoente dele para 5. Vê se vocês concordam comigo. Se eu quero transformar aquele 4 em 5, eu tenho que somar 1 naquele expoente, não é isso? Se eu andar para a esquerda com a vírgula, cada casa que eu ando, eu somo 1. Então eu vou fazer assim, ó. Esse número é a mesma coisa que eu escrevi assim, vê se vocês concordam. 0,4 vezes 10 elevado a 5. Andei para a esquerda com a vírgula, uma casa, ganhei mais 1 no expoente, então ficou 5 ali. E esse outro que estava aqui, eu repito. 5 vezes 10 a 5. Agora sim, ó, os expoentes ambos estão com 10 elevado a 5. Então eu vou pegar o 0,4 e vou somar com 5. Faço nossa soma agora. Então 0,4 mais 5 dá 5,4. Repito a base 10. Professor, o que eu faço com o expoente? Eu simplesmente repito o expoente. Eu não somo, eu não subtraio, eu não faço nada com o expoente. Eu simplesmente vou repetir ele. Esse aqui é o meu número. Pronto, acabou. E na subtração vai ser a mesma coisa, tá, galera? Eu tenho um número aqui que é 2 vezes 10 a 3 menos 1 vezes 10 a 4. Primeira coisa, o que eu faço? Transformo esses dois números na mesma coisa, beleza? Então, por exemplo, eu vou transformar esse 4 em 3, por exemplo, opção minha, tá, galera? Então, aqui eu vou repetir esse cara. 2 vezes 10 elevado a 3. Como eu quero transformar esse 4 em 3, eu tenho que subtrair o 1 no meu expoente. Vamos pensar junto? Se eu subtraio o 1 no meu expoente, eu preciso andar para a direita com a vírgula, não é isso? Aqui estava o 1. Se eu andei uma casa para a direita, eu vou ganhar um zerinho aqui. Então fica 10 vezes 10 elevado a 3. Beleza? Então esse meu número aqui ficaria o quê? Vai ficar 2 menos 10. Então dá menos 8, não tem problema dar negativo, tá? Repito a base 10 e repito o meu expoente. Beleza, galera? Repara que essas operações vão ajudar muito vocês a fazerem as contas quando chegar em números que são muito grandes e números que são muito pequenos. Então, você entender essa parte aqui, essas operações básicas com a notação científica, vai te ajudar demais, galera. Beleza? Vamos seguindo aqui então, pessoal. Uma outra coisa importante que eu queria falar também é a ordem de grandeza de um número. Professor, o que é isso de ordem de grandeza de um número? A ordem de grandeza de um número vai te dizer o quão grande esse número é. Não me importa o valor em si, o valor certinho do número é tanto. Não. Por exemplo, ó, eu coloquei uma grandeza aqui que é a velocidade da luz. Velocidade da luz, esse valor é um valor conhecido na física, que é o limite de velocidade no universo. Nada ultrapassa esse valor da velocidade da luz. Então ele define como sendo 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então o que eu falei é o seguinte, esse número 3, que vem antes do 10 à oitava, pouco importa ele. Pouco importa se é 3, se é 2, se é 4. Em relação ao tamanho do número, em relação à ordem de grandeza do número, esse fator que vem antes pouco importa. Então o que diz se o número é muito grande ou muito pequeno é isso daqui, ó. É o 10 elevado a algum expoente. Isso que vai ser a ordem de grandeza do número. Tá? Então, repara que o que diz que o número é grande é o 10 elevado a 8. Então, ó, o 10 elevado a 8 é você pegar o 10 e multiplicar por ele mesmo 8 vezes. Então, comparado com um 3, esse valor aqui ele é infinitamente maior.
Tá? Então é isso que vai me dizer se o número é grande ou não. Aí eu faço assim, eu fiz a seguinte pergunta. Como que eu vou obter qual é, então, a ordem de grandeza de um número? Você vai pensar assim, ó, galera. Primeira coisa, aquele número, ou o número que você estiver calculando, ele tem que estar no formato da notação científica que eu já expliquei para vocês hoje. Tá? Aquele número n, maior ou igual ou menor que 10, vezes 10 elevado a um certo expoente. Tá? Aí você vai pensar no seguinte, galera. Como que eu vou obter a ordem de grandeza desse número? Você vai ter que olhar para aquele fator n, o número que tiver lá antes lá da base 10. Então você vai pensar assim, ó. Se esse número n for menor do que 3,16, tá? É uma regra isso. Se o número n que você tiver lá for menor do que 3,16, a ordem de grandeza do número é simplesmente o que está marcando lá, é o 10 elevado a x. Agora, se o teu fator lá, se o teu número n é maior ou igual a 3,16, a tua ordem de grandeza vai ser o 10 elevado a x, que é o número que vai estar lá, mais 1. Tá? Professor, me dá um exemplo? Agora. Pensa assim, galera. Eu tenho um número aqui que é, digamos, 2 vezes 10 elevado a 7. Quem é a ordem de grandeza desse número? Olha para o fator 2. O fator 2, concorda comigo que ele é menor que 3,16? Então, se isso acontece, eu simplesmente mantenho meu expoente. Então, a ordem de grandeza desse número aqui que eu inventei seria 10 elevado a 7. Beleza. Isso aqui é a ordem de grandeza desse número. Agora vamos fazer um outro exemplo. Vamos supor que você fez um cálculo lá e o teu número você encontrou que é, por exemplo, 4 vezes 10 elevado a 8. Aí você vai olhar o seguinte, esse número aqui, antes da base 10, esse número 4, ele não é maior do que 3,16? Quando é maior que 3,16, eu pego o expoente que estava lá, repara aqui, ó, o x mais 1. Eu pego o expoente que eu já tinha e adiciono 1. Então, a ordem de grandeza desse número aqui, desse meu resultado, é 8 mais 1. Então, a ordem de grandeza é 10 a 9. Então, galera, lembra sempre disso. Menor que 3,16 é o expoente que está lá e pronto. Maior ou igual a 3,16, você vai pegar o expoente e vai adicionar 1. Isso vai te dar a ordem de grandeza. Beleza, pessoal? Para a gente encerrar nossa aula aqui, deixa eu só fazer um exemplo disso com vocês que eu acabei de falar. Que é o seguinte. Em 2014, um importante trabalho publicado revelou novos dados sobre a estrutura em larga escala do universo, indicando que nossa galáxia faz parte de um superaglomerado chamado Laniakea. Acho que é isso a pronúncia. Na verdade, não sei, tá? Não deve ser Laniakea, não sei. Bom, não importa. E esse aglomerado ele tem cerca de 10 elevado a 17 estrelas como o Sol. Tá? Então, esse aglomerado ele tem 10 elevado a 17 estrelas como o Sol. Então, é como se cada estrela dessa fosse o Sol e tivesse uma massa de 2 vezes 10 a 30 quilogramas. Então, todo o aglomerado, vê se vocês concordam, é o 10 a 17 multiplicado pelo 2 elevado a 30. Então, ó, vamos começar assim, ó, galera. O que é a massa desse aglomerado? A massa total dele. Aqui é 2. Repito a base de 10. O que eu faço com os expoentes? Eu somo, não é isso? 17 mais 30 dá 47. Essa é a massa do aglomerado, tá? Então, aqui, ó, botar assim, ó, MA, massa do aglomerado. Beleza? Lembra que isso aqui está em quilograma a unidade. Isso aqui é fundamental, galera. Aí ele fala assim, em 2015, o Prêmio Nobel de Física foi concedido a cientistas que descobriram uma das menores massas que existe na natureza, que é a do neutrino, tá? Que é uma partícula elementar, um tipo de partícula elementar que compõe lá o que a gente chama de modelo padrão da física de partículas. Aí ele falou assim, em ciência, uma maneira de se trabalhar com valores muito grandes ou muito pequenos é a ordem de grandeza. Com base nas duas descobertas apontadas no texto, quantas vezes a ordem de grandeza da massa do aglomerado é maior que a massa de um neutrino? Pessoal, primeira coisa importante, ó,
Eu sei que a massa do aglomerado é isso daqui. 2 vezes 10 a 47 quilogramas. Tá? Primeira coisa importante, vamos analisar a ordem de grandeza dessa massa aqui. O número 2, ele é menor do que 3,16, não é isso? Então, a ordem de grandeza do aglomerado é 10 a 47 quilogramas. Deixa anotado isso. Vamos pensar agora na massa do neutrino. Vou botar assim, ó, massa do neutrino aqui. A massa do neutrino, ele falou no texto, pessoal, que é 4 vezes 10 a menos 33 gramas. Primeira coisa importante, galera. A massa do aglomerado está em quilograma e a do neutrino está em grama. Você não pode comparar grama com quilograma. Então, faz o seguinte, ó, passa esse cara aqui, que é a massa do neutrino, para quilograma. Lembra? De grama para quilograma, você divide por 1000 o valor. E dividir por 1000 é a mesma coisa que você pegar aquele fator ali e multiplicar por 10 elevado a menos 3. Beleza? Tá? Então, aqui é menos 33, perdão. Aqui é menos 33, aqui é menos 33. Tá? Então, ó, 10 a menos 33 multiplicado por 10 a menos 3, a massa do neutrino em quilograma vai ficar menos 36 quilogramas. Aí agora a gente analisa a ordem de grandeza, pessoal. Então repara, ó, o número 4, ele não é maior do que 3,16? Então o que eu faço quando é maior que 3,16? Eu pego o meu expoente e somo 1, não é isso? Então quanto que é a ordem de grandeza da massa do neutrino? Menos 36 mais 1. Então, a ordem de grandeza é 10 a menos 35 quilogramas. Então, ele quer saber o seguinte, quantas vezes a massa do aglomerado é maior que a massa do neutrino, de um neutrino. Então, basta você pegar a ordem de grandeza da massa do aglomerado, que é 10 a 47, e dividir pela ordem de grandeza da massa de um neutrino, que é 10 a menos 35. Repito a base 10. O que eu faço com os expoentes quando está dividindo? Eu subtraio, não é isso, galera? Então, repara, ó, 47, que é o expoente lá de cima, menos, só que já tinha um menos aqui, ó. Então, aqui, ó, menos 35. Então, toma cuidado agora, ó. Menos com menos vai dar mais. Então, aqui vai ficar assim, ó, 10 a 47 mais 35. Então, isso aqui vai dar 10 elevado a 82. É quantas vezes a massa do aglomerado é maior que a massa do neutrino. Então, a resposta seria 10 a 82, seria a nossa letra A aqui. Pessoal, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha ficado clara para vocês. Tá? Queria agradecer muito, muito a presença de vocês, se vocês gostaram do vídeo. Queria pedir para vocês, depois, se puderem, curtir o meu canal, divulgar o canal, tá? Falar para os amigos de vocês, tá? Para todo mundo que vocês conhecem, para vir aqui fazer uma visita, tá? Para tentar tornar a física um pouco mais legal, mais compreensível. E eu queria sempre deixar claro para vocês que eu sempre vou tentar passar a física não só como fórmulas e tal, que vão ser úteis para a gente descrever os fenômenos, mas a física como uma ciência em si. A gente sempre poder ver aplicação em qualquer tipo de área da física que a gente esteja trabalhando, né? Qualquer tipo de fenômeno que a gente vai estudar. Tá bom, pessoal? Pessoal, muito obrigado pela presença e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Obrigadão, tá? Valeu, galera. Um abraço.